Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Projetos em CAD. Eu sou o Paulo Fernandes e vamos hoje para alguns exemplos de circuitos. Então temos aqui, na figura ao lado, nós podemos ver três formas diferentes. Nós temos a apresentação do esquema eletrônico simplificado porque nós não temos o valor de resistor, capacitor e nem do transistor. Nós temos o mapa de soldagem, temos um mapa de componentes. E nós podemos observar no nosso circuito simplificado a conexão entre os resistores, entre o capacitor, ok? Entre o transistor. Porém, quando nós vamos ver o mapa de soldagem, ele não parece exatamente estar que conecta da mesma forma os meus componentes. Lembrando que o mapa de sondagem, eu estou vendo isso aqui, você tem três camadas quando na placa de circuito. Nós temos a camada superior, que nós chamamos de bottom, nós chamamos de top, o dielétrico, e embaixo do dielétrico outra camada metálica, geralmente de cobre, chamado de bottom. Então nós temos o top, primeira camada metálica, o dielétrico, e embaixo nós temos o bottom, ok? Que é a última camada. O que é que eu estou vendo isso aqui? Eu estou vendo aqui embaixo as conexões que serão feitas embaixo da placa. Isso aqui é a parte de sondagem na placa embaixo. E aqui eu estou vendo por cima da placa. Aqui eu estou vendo a parte de cima da placa. Os componentes ligados que eles vão ser conectados aqui por trás da placa. Há componentes que podem ser ligados de cima também da placa? Também tem, principalmente os componentes SMD. Componentes muito pequenos, onde tem capacitores, indutores, resistores, diodos, diversos tipos de equipamentos que são SMD muito pequenos, que são conectados também à placa na parte de cima. Então podemos ter conexões na parte do top, ou temos conexões também na parte do bottom. Ok? Então, o que nós podemos ver? Nós temos que tentar identificar os componentes e depois o PCB, como serão conectados e qual a disposição desses componentes dentro da minha placa que será construída em PCB, em Printed Circuit Board, ok? Na minha placa de circuito impresso. Então, quando eu olho aqui, eu vejo como vai ser conectado a resistência, as resistências como serão conectadas, o meu terminal de entrada, ok? O meu terminal de saída, o meu VCC e o meu GND. Aqui veja que eu estou apresentando a saída do capacitor apenas em um ponto. Eu tenho minha entrada VCC, meu GND e meu E, todas voltadas para o lado esquerdo, mas quando eu olho para a placa, quando eu olho para a placa, para o mapa de componentes, eu estou vendo justamente o oposto, uma coisa diferente. Eu estou vendo a minha entrada que está do lado esquerdo, mas a minha saída, junto com o meu VCC e meu GND, estão do lado direito. Estou com isso aqui mais ou menos invertido, mas é a disposição desses dispositivos que vai me fazer, e também a construção da placa, que vai me dizer onde é que eu vou colocar cada coisa dessa. Então ele colocou aqui o capacitor, o indutor, mas com a melhor disposição em PCB para que esses equipamentos funcionem e não tenha interferência entre eles e possa haver acoplamento e não desacoplamento, o funcionamento entre eles. É interessante observar isso. Então, quando usa o simulador já constrói a placa como ela deve ser, com a disposição, com tudo correto, para que não haja perda, mas pelo contrário, haja ganho e bom funcionamento da placa de circuito. A mesma coisa nós podemos ver aqui, onde eu tenho onde o resistor R1, tem o capacitor C1 conectado a um transistor, ok? Aqui eu identifico que tipo de transistor é. Então verifique, ele é NPN ou LPNP, ok? Não tem a seta para baixo, tem a seta para cima. Que transistor é esse? Está ligado na base do transistor. Então eu tenho o meu coletor, meu emissor, que eles estão conectados, estão abertos, é claro, né? Vão para a outra parte do circuito, que eu tenho apenas um pequeno pedaço de circuito. Como é que ficaria essa conexão? Observando na parte do bottom e no mapa de soldagem. E como é que ele ficaria no mapa de componentes? Veja, eu tenho um espaço metálico entre eles, e esse espaço é importante para que não haja a interferência, haja o acoplamento entre os circuitos. Então essa dimensão
no meu mapa de soldagem ela é importante. Assim como também a espessura da trilha. É possível reduzir essa espessura da trilha? É, mas eu posso ter fatores, por exemplo, capacitivos e indutivos na placa por causa dessa trilha. Essa trilha é chamada de um guia, certo? Um guia de onda também, porque vai passar uma tensão, e nessa tensão também um componente eletromagnético, elétrico e magnético. Então, essa linha de transmissão, a espessura dela também é importante. A espessura, o tamanho dela, a forma de curva. Porque se eu fizer uma curva muito fechada como ela for muito longa e tiver uma curva fechada, o comprimento dela diz respeito ao comprimento de onda que ela pode irradiar. Então até o tamanho dela é importante. E o comprimento dela geralmente é de lambda sobre 4. Então, se eu tiver uma coisa com aproximadamente 3 centímetros, eu vou ter lá uma irradiação, uma frequência dela de aproximadamente 1 GHz. É interessante a gente ver isso também. Então, os softwares de simulação, eles já preparam isso para você ter o mínimo de radiação, o máximo de compatibilidade eletromagnética e o mínimo de interferência eletromagnética entre os componentes e entre placas e outras placas que ficarão conectadas entre eles. Okay? É interessante observar isso detalhadamente. Aqui eu estou vendo apenas uma linha, verdade, apenas um ponto de conexão, mas aqui eu vou ter uma linha de transmissão que vai conectar componentes. Esses componentes vão ter algum efeito e também pode haver o efeito negativo e o efeito da incompatibilidade eletromagnética e até da irradiação por causa do tamanho da linha. Eu já vi circuitos como esse e ele ter irradiações parasitas, certo? Também acontece. Então temos aqui um exercício onde nós temos esse circuito. Veja, é um mapa simplificado. Eu não consigo identificar qual tipo de transistor, quanto é meu capacitor, meus resistores, apenas para nós fazermos uma análise. Então está aqui as questões, basta você verificar, ok? Primeiramente, identifique quais são deles que estão alinhados, que estão alimentados no positivo e no terra. Terra é o 0 volt, tranquilo. Então, avalie cada resistor e cada resistor desse em relação ao aterramento. Depois, verifique se os transistores estão ligados corretamente e se os capacitores, o que acontece com os capacitores, ok? Se eu tiver com a tensão CA ou com a tensão CC. Então, avalie a partir desse gráfico, coloque aquilo que você aprendeu nas outras disciplinas em prática, porque daqui nós vamos começar depois a fazer algumas simulações e alguns trabalhos mais pesados e precisamos entender como tudo isso funciona. Agradeço a todos e tenham bons estudos.